Bom dia, meninos do 8º ano. Vamos começar o capítulo 13, né? A coordenação do corpo, que são as glândulas endócrinas, que elas formam aí o sistema endócrino, né? Responsável por controlar aí, né, os hormônios, todo o nosso corpo, na verdade. A importância das glândulas, né? Essas glândulas, meninos, nós temos aí as glândulas endócrinas, mas nós temos 3 tipos de glândulas, tá? Nós temos glândulas endócrinas, exócrinas e as mistas. Quando a gente fala nessas glândulas endócrinas, elas produzem umas substâncias químicas que são chamadas de hormônios, né? Esses hormônios, eles são secretados dentro de glândulas, que são órgãos, e são lançados, né, em órgãos e tecidos, são lançados na corrente sanguínea que vão atuar em órgãos e tecidos. Elas trabalham em conjunto com o sistema nervoso, na parte da coordenação, né? Enquanto que o sistema nervoso realiza impulsos, elas produzem substâncias químicas, que são os hormônios. O sistema nervoso, ele provoca uma resposta no tecido alvo, no órgão, né? De forma mais rápida. E as glândulas, né? Geralmente é mais lento. Porque os hormônios, eles vão para a corrente sanguínea e depois são transportados para poder chegar no órgão e ocorrer a resposta. A duração da resposta, geralmente o sistema nervoso, a resposta ela é curta, por um determinado período. Já as glândulas endócrinas, né, o período de resposta já é mais longo, porque o hormônio ele fica agindo mais tempo sobre o órgão ou o tecido. Então, elas são responsáveis pelo controle das atividades metabólicas no organismo, vai agir no crescimento, na concentração de sais, na glicemia, nos caracteres sexuais, né, na reprodução, na manutenção da gravidez. Ela atua a longo prazo, né, pois é através de sinais químicos executados por substâncias que nós chamamos de hormônios, como eu já falei para vocês. Na página 79 do livro de vocês, vocês vão preencher lá para mim, né, que tem uma mulher desenhada, né, e as glândulas. Então, vocês vão produzir glândula lacrimal, vai escrever que elas produzem as lágrimas, as glândulas salivares, a saliva, a sudorífera, o suor, a sebácea, o sebo, e a mamária produz o leite, né? E aí, lá fala das glândulas endócrinas, das glândulas exócrinas e das mistas, a função delas. As glândulas exócrinas, né, elas secretam substâncias que serão liberadas para o outro órgão ou para o exterior do corpo. Aí a secreção não é despejada na corrente sanguínea. Então, nós temos as glândulas mamárias, sudoríferas, sebáceas, né? E o pâncreas. O pâncreas, ele é considerado, na verdade, uma glândula mista. Por que uma glândula mista? Porque as glândulas mistas, elas são aquelas que produzem hormônios ou outras substâncias que são transportadas por meio de ductos. Ele produz, gente, tanto hormônios, como no caso a insulina, quanto o suco pancreático. A insulina vai ser liberada na corrente sanguínea e o suco pancreático no intestino delgado, né? Então, ele é considerado uma glândula mista, certo? As glândulas endócrinas, né, elas produzem hormônios que são lançados na corrente sanguínea, certo? Então, é diretamente na corrente sanguínea. Então, elas produzem aí os hormônios, né? No livro de vocês, na página 79, vocês podem destacar essas informações aí, tá? Que as glândulas endócrinas são produzidas, elas produzem os hormônios, que são secretados e são lançados na corrente sanguínea, por onde vão ser transportados. Já as glândulas exócrinas, né, elas apresentam pequenos ductos que vão levar essas substâncias até o exterior do corpo, ou para atividades ou para cavidades em que vai utilizar, como é o caso
suco pancreático. Então, eu tenho glândula exócrina, glândula endócrina e glândulas mistas, tá? E aí eu tenho os hormônios, né? Os hormônios, o que são os hormônios? São substâncias químicas produzidas pelas glândulas que serão lançadas na corrente sanguínea. Então, eu tenho, ele é produzido em baixa quantidade, vão para a corrente sanguínea, como eu já falei aqui algumas vezes. Vão atuar longe do local de produção e a ação dele é lenta e duradoura. Eles vão atuar em células alvo, né? Que vai ser ligados a receptores, que vai ser específico. Então, aqui eu tenho a célula segregadora, né? O vaso sanguíneo e a célula alvo. Então, o hormônio ele é lançado na corrente sanguínea que vai chegar nessa célula alvo. As principais glândulas endócrinas, então, eu tenho a hipófise, o hipotálamo, paratireoide, tireoide, adrenais, pâncreas, ovário na mulher, né? Só a mulher que tem, então, na mulher, e testículo no homem, tá? As adrenais, gente, são também as suprarrenais, tá? E aqui no meu desenho, tem o pâncreas, eu que havia pulado. Então, nós vamos para a hipófise, tá? A hipófise, ela é uma glândula endócrina, né? Ela está ligada ao hipotálamo. Ela vai produzir vários hormônios, tá? Chamados de hormônios tróficos, né? Ela tem o tamanho de um grão de ervilha e a massa dela chega a pesar 1 grama. Né? Ela se divide em duas partes, lombo anterior, que é a adenohipófise, e ao lado posterior, que é a neurohipófise. Tá? Então, a hipófise, gente, ela já foi chamada como glândula mestra, tá? Porque ela coordena todas as demais glândulas. Então, ela produz o hormônio do crescimento, que é o GH, né, que vai estimular aí o crescimento, que vai agir nas células dos ossos e músculos. Nós temos o hormônio estimulante da glândula da tireoide, que é o TSH, que estimula a produção e a secreção da tireoide. Hormônio folículo estimulante, que é o FSH, hormônios que agem sobre os ovários, onde há a produção dos gametas e outros hormônios. E nos homens, o FSH estimula a produção dos espermatozoides nos testículos. Hormônio leinitizante, que é o LH, né? Ele vai ser produzido nas mulheres, porque ele vai estimular o ovário a liberar o ovócito, né? E aí no homem, o LH vai estimular o desenvolvimento do testículo e a produção dos hormônios que o testículo produz. Vai também produzir a prolactina, que é o hormônio que estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias. E o hormônio antidiurético, que é o ADH, que é produzido no hipotálamo e vai agir sobre os rins, que estimula a reabsorção de água, né? Com consequência dessa reabsorção, né, um menor volume de urina é formado. Aqui só mostrando para vocês, né, a hipófise, né, que ela tem uma neurosecreção, ela vai liberar hormônios, que eu falei para vocês, prolactina, gonotrófico, então, eu tenho lá, por exemplo, prolactina vai ser nas glândulas mamárias, a gonotrófico lá nas gônadas e por aí vai. O hipotálamo, ele recebe informação do sistema nervoso e vai secretar hormônios que vai atuar sobre a hipófise anterior.
Então, eu tenho aí alguns hormônios. Então, eu tenho o hipotálamo, hipófise e glândula endócrina. Gente, o hipotálamo ele recebe informações do sistema nervoso, ele vai secretar o hormônio que vai agir sobre a hipófise anterior, que é a adenohipófise, certo? Então, ele vai produzir os hormônios tróficos que vai estimular outras glândulas. O hipotálamo, gente, possui neurônios que produzem hormônios, que é chamado de ocitocina e ADH, que são armazenados e liberados na hipófise anterior, que é a neurohipófise. Hipotálamo versus hipófise. Aqui tá mostrando para vocês onde está o hipotálamo. Ele fica no sistema nervoso central e onde fica a hipófise, né? Então, os dois bem próximos. Aí ele tem a adenohipófise, que é um hormônio, né? Ela vai produzir o hormônio do crescimento, esse hormônio, quando lançado na corrente sanguínea, ele chega nos ossos e músculos, vai promover o crescimento das cartilagens, vai influenciar o metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios. Deficiência na infância pode provocar o nanismo ou o excesso dela, né, na infância pode provocar o gigantismo e o excesso em adulto causa a cromomegalia. Olha só para vocês verem, então, nanismo, gigantismo e esqueci o nome do outro, a cromomegalia. Então, tem os hormônios. Aí eu tenho o TSH, né, que é o hormônio estimulante da tireoide. O livro de vocês traz na página 83. Na página 82 ele fala sobre o que a gente acabou de falar agora, né? Que é o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Né? Ele estimula a glândula tireoide a produzir os hormônios T3 e T4, que é chamado de tiroxina. A deficiência pode causar o hipotiroidismo, excesso por causar, né, o hipertiroidismo. Aqui eu tenho a hormônio estimulante, né? Como ele vai atuar no corpo. A localização da hipófise, que tá no pescoço. Desculpa, gente, tireoide, tá? Tireoide. Ela produz 3 hormônios, que é a triodotironina, a tiroxina e a calcitonina. A triodontironina, que é o T3 e o T4, né, que é a tiroxina, ele estimula o metabolismo energético, aumenta a taxa de respiração celular. O excesso desses hormônios causa o hipotiroidismo, que vai causar, né, hiperatividade, que é o calor e a sudorese excessiva, a perda de peso, nervosismo, a exoftalmia, que é os olhos arregalados para fora das órbitas, o bócio, que é o inchaço no pescoço formando um papo. No livro de vocês, na página 83, ele mostra. Aqui eu tenho exemplo do bócio e da exoftalmia. O hipotiroidismo é a deficiência da produção dos hormônios T3 e T4 pela tireoide,
que vai causar uma carência de iodo na alimentação e uma destruição autoimune da tireoide. As consequências, né, quando eu tenho um pouco desses hormônios no meu corpo, né, vou ter diminuição do metabolismo celular, vai ter ganho de peso, vai ter bradicardia, que aumenta os batimentos cardíacos, mixedema, que é inchaço na pele, e o bócio. A tireoide, nós temos hipotiroidismo na infância, o crintismo é o quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos dos dentes e um retardo mental. Aqui eu tenho fotos. Aí eu tenho na tireoide, eu tenho a calcitonina, que atua diminuindo a quantidade de íon de cálcio do sangue e aumentando a concentração desse íon nos ossos. Então ele retira do sangue e leva para os ossos. Não mexe aí. Paratireoides, né? São duas de cada lado, uma atrás da glândula tireoide, e produz o hormônio paratormônio. Só para vocês verem onde ele está. Aí eu tenho, né, a cálcio no sangue, a estrotomina, a decomposição do cálcio nos ossos. Aí eu vou ter um paratormônio e a retirada dos ossos. Aí nós temos as glândulas suprarrenais, que são as adrenais, né? Elas estão na região mais externa, que é chamada de córtex, né? Então ela tem o cortisol e o aldosterona. E nós temos a medula, que é a região mais interna do rim, e aí ele vai ter a adrenalina, né? E a noradrenalina. Para vocês verem aí onde está as suprarrenais. Então, as suprarrenais, as adrenais, eu tenho glicocorticoides, aldosterona e a adrenalina. Aí eu tenho o glicocorticoide, né? Que aumenta o hormônio do estresse, né? Com isso ela aumenta a glicemia e reduz as inflamações na alergia. A aldosterona controla o sódio e o potássio nos rins e o controle da pressão arterial. A adrenalina, ela prepara o organismo para imitação para algumas situações de estresse. Então, o pâncreas, ele é uma glândula mista. Ele possui tanto a ação exócrina quanto endócrina. Produz dois hormônios, que é a insulina e o glucagon, que é uma porção endócrina. Produz também o suco pancreático, que também é exócrino. Aqui eu tenho, mostrando para vocês o pâncreas, né, a ação dele. Como que funciona a questão da insulina pelo pâncreas, né? Ele retira a glicose do sangue, armazena no fígado, e aí eu tenho também a produção da glândula. Aí o glucagon, o efeito é inverso da insulina, né? Ele estimula o fígado a transformar o glicogênio em várias moléculas de glicose que serão enviadas para o sangue, né? Em uma ação de caso de hiperglicemia. E aí, produzido pelas células alfa, nós temos aí as ilhotas,
caso a gente precise verificar a medição de algum caso de insulina. Aqui só mostrando para vocês o pâncreas. A diabetes mellitus, tá? É uma doença que o indivíduo apresenta altas taxas de glicose no sangue. Nós temos dois tipos de diabetes mellitus. Diabetes tipo 1 e tipo 2. Já são diabetes tipo 1, né? Ela tem uma redução das células beta do pâncreas, né? O que leva à diminuição na produção de insulina. A tipo 1, gente, geralmente a pessoa nasce com ela, mas ela pode manifestar em qualquer época da vida. A tipo 2, né, ela é por fator alimentação. Então, também a gente coloca, né, pede para vocês colocarem opa, saiu. E aí eu quero que vocês façam as atividades do livro da página 88, 89, 90 e 91, né? E responder e postar na plataforma no Classroom. Quero lembrá-los que esse capítulo do sistema endócrino não está na nossa avaliação, mas faremos uma atividade sobre ele na plataforma na próxima quinta, ok? Beijos para vocês, até a próxima aula.